Desculpa, gente, houve uma interrupção aqui. Mas se a gente quiser entender essa contraposição entre esse debate, né, da responsabilidade social corporativa, né, e do que é dos princípios orientadores, versus realmente uma lógica de proteção dos direitos humanos e empresas, é contrapor esses dois documentos, né? Por um lado, o decreto 9.571 de 2018, referendando aí os princípios orientadores dentro da lógica da responsabilidade social corporativa, e por outro lado, a resolução número 5 de 12 de março de 2020 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Agora, com relação ao tratado internacional, como eu já falei, né, rapidamente aqui só para a gente concluir, tá? Nós já tivemos 6 sessões de negociação, né, como eu falei, participamos de todas. A última sessão foi uma sessão não presencial, né, virtual, em razão da pandemia. E aí nós tivemos, né, a aprovação da resolução 269, que criou o grupo de trabalho de composição intergovernamental de composição aberta para a negociação do tratado. Então, não é um grupo de experts representando diferentes regiões do mundo, mas sim estados, né, porque é um processo de negociação de um tratado internacional que tem a liderança do Equador. E aí nós tivemos em 2015, né, 2016, mais debates técnicos e encontro de experts. Em 2017, o Equador então lança um documento que até agora foi até o mais ambicioso, assim, mais interessante com relação ao tema, que foi o primeiro documento de elementos, né, que previa, por exemplo, a supremacia dos direitos humanos sobre tratados de comércio e investimento, toda uma lógica que eu acho que é aquela que nós estamos precisando, né, com a mudança que realmente se requer, que é a transição paradigmática, a mudança de paradigma, né, de uma lógica corporativa, da responsabilidade social corporativa, para uma lógica efetiva de defesa e proteção dos direitos humanos. Então, os elementos já dizia claramente ali que ali ia ser um instrumento de direitos humanos, mostrando todos os tratados internacionais que deveriam ser levados em consideração. Tá? Falando, claro, da importância dos princípios orientadores, da sua importância histórica, mas que deveríamos ir além. Estabelecia ali nuances para a possibilidade de obrigações extraterritoriais, obrigações diretas para os estados e para as empresas também, né? Então, é a supremacia dos direitos humanos sobre tratados de comércio e investimento, e também a possibilidade de uma corte internacional, pelo menos como uma alternativa. Só que a gente começa a ver mudanças aí, obviamente, no cenário de negociação, mudanças que vão se encaminhar e vão afetar toda a geopolítica internacional, né? Nesse momento, foi um momento quando o Equador apresenta os elementos, foi um momento também de transição na política interna do Equador. Foi eleito o Lenín Moreno, que tinha sido vice do Rafael Correa, mas começa a romper com todos os compromissos de governo assumidos, mais voltados para a lógica neodesenvolvimentista do Rafael Correa, e justamente passa a adotar o conservadorismo neoliberal, né? Contundente, ou seja, volta a querer negociar tratados de comércio e investimento que tinham sido denunciados no governo Rafael Correa, e volta justamente a defender uma aproximação maior com os Estados Unidos, né, e uma lógica mais neoliberal, muito semelhante a que nós vivemos, muito semelhante ao que aconteceu também na Bolívia por um momento, muito semelhante ao que aconteceu na Argentina antes das últimas eleições, né, no México. Então, todo esse cenário geopolítico que afeta o Equador reflete também na produção dos documentos. Isso que a gente tem, o draft 0 já sendo, né, já perdendo muito da substância dos elementos, sendo praticamente um documento de direito das vítimas, né, quase que naturalizando a produção de vítimas pela reiteração de impactos ou riscos, que nós chamamos de violações de direitos humanos, e mecanismos de acesso à justiça, tá? E 2018, 2019, um dos piores documentos, que foi o Rascunho 1, Draft 1, em que se definitivamente amplia, né, o escopo ou o mandato para se retirar, né, da exclusividade de um debate aprofundado sobre empresas transnacionais e tornar o tratado um instrumento mais difuso e inócuo e pouco representativo das necessidades, realmente dos desafios, do que seria, né, definir empresa transnacional adequadamente. Vamos adotar
né, a definição da lógica da atividade transnacional, como os elementos já tinham feito, né, e que também é defendido por vários experts, como o próprio Olivier Deschter, como já falei. Ou seja, mesmo uma empresa nacional, como muita gente dizia, vai criar um duplo standard, as empresas nacionais não vão ser alcançadas pelo tratado. O critério não é de registro, o critério é da atividade transnacional. Se essa empresa supostamente registrada como uma empresa nacional, ela tiver, né, na organização da sua atividade, né, digamos assim, uma atividade, uma lógica transnacional, quer dizer, para a produção do seu produto final, né, for necessária justamente uma organização dentro de uma cadeia de valor que transpassa, né, o território nacional, ela vai ser objeto de regulamentação desse tratado internacional também, né? Deveria ser. Então, todo esse debate de controle das relações, como se dão as relações, né, no âmbito dessa cadeia de valor? Como é que a gente entende se há um vínculo substancial ou não? Que tipo de vínculo é esse? Como que a gente vai denominar esse vínculo? Precisamos de contratos, né? O draft 1 falava em relações contratuais, que foi muito questionado, pelo menos isso foi retirado do draft 2, porque tem muitas relações que se estabelecem que não se dão por contratos formalmente, né? Subcontratistas, fornecedores que não necessariamente têm nenhum contrato formal estabelecido com as matrizes das empresas, como aconteceu, por exemplo, com o Rana Plaza em Bangladesh. Né? Várias oficinas de pequenos costureiros que no fundo estavam trabalhando para as grandes magazines, né? Grandes empresas de conglomerados de empresas, de lojas, né? Sem nenhum vínculo formal entre eles, mas que justamente estavam produzindo para essas lojas, né? De várias etiquetas de empresas de marcas de luxo ali nos escombros, né, dos prédios que desabaram no complexo ali de Rana Plaza em Bangladesh. Então, assim, como que vamos? Então, isso precisava de todo um debate, todo um aprofundamento, que se perde muito em força com a dissipação desse escopo para todas as empresas, né? Então, foi o que a gente observou, assim, a perda de fôlego dessa discussão da transnacionalidade, dos mecanismos de transnacionalidade, né? Uma discussão aí, né? Temos o draft 2, esse draft 1 foi em 2019, o draft 2 em 2020, que né, mantém esse escopo ampliado, né, não estabelece a primazia dos direitos humanos, retira até o conceito de cadeia de valor, apesar de retirar a necessidade de relações contratuais entre os entes na organização da atividade, né, fala que são relações negociais, business relations, o que acaba sendo um pouco melhor, mas, ao mesmo tempo, retira do texto do tratado o termo cadeia de valor, que é um termo básico, né? Inclusive para a luta sindical, que quer justamente desinvisibilizar profissionais invisibilizados no âmbito da cadeia produtiva global, né? Se a gente tem 70% de profissionais, não sei se vocês sabem, envolvidos em processos produtivos que não são invisíveis, que não têm registro, não se sabe que são responsáveis pela produção, né, em grande parte da produção, né, do que é consumido em todo o mercado mundial. Vai além da precarização, da uberização, é o que a gente chama de invisibilização de mão de obra, né? Então, tudo isso, obviamente, tem que ser discutido. Um conceito de devida diligência, né? Porque o que é considerado sempre foi como um grande mecanismo, né? E está previsto no artigo 6º do tratado de prevenção, são mecanismos de devida diligência. Devida diligência que na sua natureza segue uma lógica também, né, corporativa, quer dizer, de apreensão, de controle por parte da empresa do seu próprio processo de automonitoramento. Mas, enfim, como é que isso vai ser realmente uma garantia de prevenção adequada? A empresa, como é que nós vamos saber que a empresa vai realmente fornecer a informação fidedigna da forma como se ela está realmente monitorando todos os entes envolvidos na sua cadeia de valor, no seu processo produtivo, né? A gente vai depender da empresa para isso. E isso realmente é confiável, é possível, tem como produzir uma informação, né, um compromisso transparente e autônomo e neutro, né, dessa informação para que a gente possa realmente entender a funcionalidade da empresa e confiar de que ela está aí, né, adotando mecanismos de devida diligência verdadeiros, né, efetivos.
temos que pensar nesses mecanismos de extraterritorialidade, falamos da proibição do Fórum Não Convenience, que foi muito importante, inclusive, né, para não se reproduzir o que aconteceu, por exemplo, no caso Chevron Texaco, de não se reconhecer a jurisdição. Não há jurisdição passível de responder pelo dano, né? Então, é a necessidade efetiva de se proibir o Fórum Não Convenience, a negativa de jurisdição, e se criar realmente, se discutir um critério de fórum necessário, né, de jurisdição necessária, de fórum necessitatis, que tenha como prerrogativa ser a jurisdição eficiente para reparar integralmente, devidamente, os atingidos e as comunidades, né? Esse tem que ser um critério, isso tem que ser ainda debatido nesse tratado. E também uma discussão sobre os mecanismos de cooperação para obrigar realmente os estados a cumprirem as sentenças internacionais, né? Porque, obviamente, o que a gente não tem muito claramente são os critérios adotados pelos estados que os fazem realmente cumprir as sentenças prolatadas em outros territórios. Então, tem que haver regras e critérios e princípios mais voltados à defesa dos direitos humanos para garantir cumprimento de sentença. Porque a gente sabe, por exemplo, que uma sentença pode não ser cumprida sob o argumento de que fere a ordem pública, né? O argumento genérico, baseado, que não necessariamente respeita mandamentos, né, normativas sérias de proteção dos direitos humanos, que tem que ser prerrogativa, que tem que estar colocado como prerrogativa, né, essencial. E também nós temos uma discussão sobre o monitoramento tanto do tratado quanto das empresas, né? A gente só tem a previsão de um comitê político que não pode nem ao menos aceitar queixas, né? Enfim, denúncias contra as empresas. Isso já há previsão até, né, em protocolos facultativos, como no Pacto de Direitos Civis e Políticos, de recebimento de denúncias individuais e coletivas, mas a gente não tem essa possibilidade nem nesse instrumento internacional aí de negociação, né? Os elementos lá em 2017 previam pelo menos uma corte internacional como uma possibilidade, né? Isso é o que é muito desejado pelos atingidos e atingidos, porque percebam, se você tem um estado capturado, né, algo que vocês também mencionaram muito na questão de vocês, a questão do race to the bottom, porque a competição entre os estados do sul global, a disputa pelo investimento direto, faz com que os seus estándares, né, de direitos humanos sejam rebaixados, inclusive se criem mecanismos de quase cumplicidade entre os estados e as empresas, criando todo esse ambiente de impunidade, né? Então, e havendo essa captura corporativa até de instâncias do judiciário, então você tem que ter algum recurso, né, mais, digamos assim, distanciado, neutro, né, que possa solucionar casos em que essas violações não sejam solucionadas no âmbito nacional. E isso né, esse debate não está, enfim, sendo bem conduzido no âmbito de negociação do tratado. E, enfim, e a gente defende realmente uma corte internacional, e eu até vi, né, que muitos de vocês colocaram isso na questão também. É importante, então, aqui a gente entender que o momento político, obviamente, não é muito favorável para a negociação desse tratado, né, geopoliticamente. A gente entendeu que houve algumas mudanças, né, positivas, por exemplo, a vitória democrata, né, nos Estados Unidos pode sinalizar para uma vontade, pelo menos, de, né, regulamentação da atividade, que sempre foi uma pauta democrata, né, principalmente no caso do meio ambiente, né, de proteção dos direitos humanos. Não sei, né, se efetivamente o Biden, tendo em vista a quem ele tem que responder também, que é obviamente um representante mais de centro, né, se ele realmente avançaria muito nessa agenda, mas obviamente que os Estados Unidos sempre foi contrário a essa negociação do tratado, se retirou dela desde o início, tentou boicotá-la sempre, junto com a União Europeia, e no final nem participou mais, anunciando a sua retirada do próprio Conselho de Direitos Humanos, né, isso sob a égide do governo Trump, e que agora, obviamente, a gente tem uma mudança de posicionamento, pelo menos com relação a esses mecanismos multilaterais por parte do governo democrata. A gente teve uma vitória, né, na Bolívia, que foi favorável à defesa dos direitos humanos, né, contra um pouco o conservadorismo liberal, também no caso da Argentina. E agora pode ser o mais importante, né,
está em primeiro lugar nas disputas e ganhou, né? Estava na frente no primeiro turno das eleições. No Equador, um governo mais de centro-esquerda, que rompe com o neoliberalismo do Lenín Moreno. Então, a gente pode tentar entender assim que o Equador possa se ganhar, obviamente, esse candidato, né? Ter uma nova direção aí ao tocar esse processo do Tratado Internacional. Então, as estratégias que a gente está levando agora adiante é justamente de não apressar tanto, né, o processo de negociação do tratado, obviamente participando, requerendo mais discussão, mais aprofundamento teórico e técnico para ganhar um pouco de tempo e ver se há mudanças substanciais, né, no sistema político, na geopolítica mundial, tá? Mas enfim, o que eu gostaria aqui de ter feito foi justamente uma apresentação geral, né, de pontos que eu considero essenciais. Espero que vocês tenham absorvido, né, o que seria o mais fundamental. Agradeço muito a participação de todas e todos. Nós estamos aí à disposição, né, nós temos nossos materiais sempre disponíveis no nosso site. E, enfim, sempre que tivermos oportunidades aí também de recebermos novos bolsistas, alunos e alunas interessados em fazer parte do OMA, ficaríamos muito honrados. Obrigada, boas férias, um abraço a todos e todas.